aguardar aqui um bocadinho enquanto chegam as pessoas. Nós costumamos dar aqueles 5 minutos, de tolerância para a entrada. O que estavam a ver, é, na verdade, um podcast que está disponível no YouTube, caso queiram, ver com mais atenção. É um podcast que foi gravado a 15 de janeiro, de 2023, em que criámos uma embaixada da felicidade, uma embaixada sem edifício. Portanto, o nosso propósito é criar um edifício inexistente, porque o nosso país não tem fronteiras, porque são todas as pessoas e todas as pessoas têm uma capacidade que é de serem felizes. Então, fizemos este momento, tivemos uma nomeação de cônsules, tivemos a nomeação do nosso embaixador, o Ricardo Costa, e foi um momento muito interessante. E para quem esteve a assistir, e que queira assistir depois, aconselho a irem ao YouTube da Academia da Felicidade ou procurarem mesmo a Embaixada da Felicidade, porque vão facilmente encontrar. E é muito, muito interessante de se ver, porque são pessoas muito diferentes que estão ali, mas que se completam muito, muito bem. Então, hoje, Dia Internacional da Felicidade. Não poderíamos deixar passar em branco esta data, não é? Porque para uma academia que tem no seu nome felicidade, é obrigatório praticamente celebrar este dia. Não vamos apagar velas, vamos sim iluminar mais velas. O nosso objetivo é cada vez mais estar a dar mais luz a mais pessoas, cada vez mais estar a iluminar mais pessoas e torná-las agentes da mudança. Esse é o nosso grande objetivo enquanto Academia da Felicidade, é transformar pessoas, incendiando a chama que têm pela vida, pela paixão daquilo que fazem, pela sua vida pessoal e profissional. E de que forma é que nós conseguimos, através das organizações, criar este objetivo, e esta missão, que é cada vez mais uma realidade, felizmente, em Portugal, e que nos permite olhar com esperança para aquilo que vai ser o resultado do trabalho da Academia da Felicidade. E vocês que estão aqui são os nossos agentes por consequência, porque de certa forma, ao estarem aqui, já são pessoas que estão a beber desta ideia do que é a felicidade, e já procuram, almejam o conceito de felicidade. Então, hoje, sendo um dia particularmente especial, e por ser da felicidade, nós quisemos juntar, mais do que apenas o que é a felicidade, quisemos também falar sobre a importância que tem a responsabilidade social dentro de um país, do mundo, no mundo, aliás. E por isso temos hoje o prazer de ter connosco o José António Pinto, que nos vai dar uma visão geral do que é geral. Não sei, vai ser surpresa para mim também, o que nos vai falar sobre o que é então esta construção social da felicidade. Uh, o José, para quem não conhece, é assistente social, mestre em Sociologia, orador TEDx, cronista, especialista na construção de pontes entre a exclusão e a dignidade humana. Tem um percurso extraordinário de resiliência, e isto aqui sou eu a tirar as minhas ilações por observação, de resiliência, porque não desiste de transformar as vidas das pessoas, independentemente das condições que estão a viver. E, para além disso, foi distinguida em 2013, com a Medalha de Ouro dos Direitos Humanos pela Assembleia da República, e é uma pessoa apaixonada por felicidade. Fez uma tese, penso eu, sobre felicidade, o conceito de construir a felicidade, e é isso que hoje também vai partilhar aqui connosco, certo, José? Ok. Ó Sofia, Eu vou, então, eu vou muito tornar, obrigado. Não sei se me estão a ouvir. sim, Sim, ok. Obrigado então
por terem vindo, muito obrigado por este convite, agradecer muito. Aqui duas notas introdutórias muito rápidas. A primeira, eu estou um bocadinho constipado, mas isto não nos vai impedir de ser felizes hoje. Aliás, acho que devemos ser felizes todos os dias, não é só no Dia Internacional da Felicidade, mas Claro. muito obrigado por este convite. Constipado, a gente vai ultrapassar, claro que sim, e dizer-vos também que eu prefiro mais olhos nos olhos, sessões presenciais, para ouvir as pessoas, para lhes poder tocar, para cheirá-las, para o contraditório ser mais vivo. Mas pronto, temos que aproveitar a tecnologia e as ferramentas que estão disponíveis para seguir em frente. Pronto, um abraço muito especial ao engenheiro Ricardo Costa. Li o livro dele. Pá, sobre a felicidade é lucrativa. Aliás, tenho essa paixão de ler tudo, não é? E digo-vos que algumas coisas acrescentam muito, que vou aos livros buscar coisas muito importantes, outros não acrescentam nada, outros não acrescentam nada, outros até estragam um bocadinho. E de facto o livro do engenheiro Ricardo Costa ajudou muito, sobretudo nesta perspectiva empresarial. Eu estava a trabalhar ultimamente a dimensão religiosa, a felicidade e a religião, depois a questão filosófica dos filósofos, o que é que eles diziam sobre a felicidade, e agora esta componente empresarial também é muitíssimo importante, claro que sim, porque ele diz com toda a razão, quando as pessoas acordam e vão trabalhar, têm que ir para um sítio onde sejam felizes, onde se realizem, onde tenham preenchimento, onde a sua vida faça sentido. A questão da remuneração é muito importante, mas as funções que desempenham e a integração profissional é de facto um pilar estruturante para a sua felicidade. Eu, Sofia, ia tentar aqui fazer uma engenharia que é partilhar então o meu ecrã, não é? Está Porque vai disponível. nos ajudar a organizar a. Ok, vamos lá então. Embaixo, compartilhar, Não, só um segundo, por favor. sem problema. Uh, Temos aqui uma pequenina armadilha. Vamos ver se a gente resolve. Ok, estava tudo bem. Compartilhar. Ok, não sei se está, Sofia. Estamos a ver o compartilhamento? Sim, exatamente. Estamos? Sim, Agora sim, sim, a construção social da felicidade. É isto? isso mesmo. Então podemos arrancar. Força. Ok, então, queridos amigos, o que é que me inspirou? Depois, ao Sofia, eu ia lhe pedir ajuda por causa do tempo, está bem? Para a gente parar, porque depois também o debate também é muitíssimo importante. Eu entusiasmo e depois não paro, e temos que ter aqui alguma disciplina com o relógio. Se me ajudar, Tá bom. agradecer muito. Quando chegar a 1 hora, eu faço sinal. Ok, muito obrigada. Pronto, então o que é que me inspirou nesta aventura académica? Porque o meu objetivo é fazer aqui uma abordagem mais académica, porque geralmente costumamos falar deste conceito de felicidade através das revistas cor-de-rosa. Pronto, isto merece aqui algum aperfeiçoamento mais científico e mais académico. Bem, eu acho que a vida vale muito a pena. Se a gente for feliz, a vida é bela. Eu acho que é bela. Agora, não pode ser bela para meia dúzia. Tem que ser bela para todos. Tem que ser uma coisa espetacular para todos. Porque, Sofia, eu sou assistente social, como sabem, trabalho em contextos territoriais muito difíceis. A freguesia de Campanhã é mais pobre do Conselho do Porto. Trabalho com prostitutas, com toxicodependentes, com alcoólicos, com reclusos, com sem-abrigo, agora com os imigrantes. E, de facto, eu percebo que, de facto, a pergunta que a gente faz sempre em contexto de atendimento é o que é que precisam e o que é que a gente pode fazer como técnico com as equipas multidisciplinares, sociólogos, psicólogos, assistentes sociais, animadores, para que essa gente possa ser feliz. E o que é que eu tenho vindo a perceber? Alguns dizem-me, epá, doutor Pinto, se me fizesse essa pergunta há mais tempo, eu ainda acreditava, ainda sonhava ser feliz. Agora eu quero é sobreviver.
Pá, eu acho que não, eu acho que a gente não deve desistir desta ideia que a felicidade é um direito e que devemos continuar a acreditar que é possível. Também aprendo muito com esta gente que, apesar de apanhar tanta porrada das más políticas, da falta de oportunidades, da falta de recursos, da injusta distribuição da riqueza, apanham tanta porrada e mesmo assim eu vou à cadeia visitá-los, por exemplo, e eles dizem-me, então como é a vida aqui? E eles, ó, doutor Pinto, temos que avançar, não podemos desistir de ser felizes. São estas duas lições. Portanto, a primeira é que eu acho que a vida vale muito a pena mas tem que ser bela e maravilhosa para todos. Depois, também acredito muito no ser humano. Eu acho que ele pode crescer, pode aperfeiçoar, pode melhorar, pode evoluir na busca da felicidade. E quero dar os parabéns ao vosso grupo, ao grupo Bernardo da Costa, por acreditar exatamente que as pessoas podem crescer, podem aperfeiçoar, podem melhorar, podem evoluir na busca da felicidade e até podem ser mais produtivas, até podem dar mais lucro. Nós podemos conciliar estas duas coisas. Portanto, acredito muito no ser humano, que ele pode crescer, pode aperfeiçoar. Depois também tenho esta convicção que a ação coletiva não é individual. Há esta ideia, tudo depende de ti e só de ti. Ok, o nosso esforço individual é muito importante, mas a ação coletiva organizada, consciente, informada e esclarecida pode influenciar políticas públicas que se tornarão oportunidades para uma vida mais feliz. Pá, dou-lhe um exemplo concreto, dou-vos um exemplo concreto. Viver num barraco, no bairro do Lagarteiro, no meio de seringas, onde os toxicodependentes se injetam, provavelmente não é um sítio onde as pessoas possam abrir a janela e se sentir feliz. Provavelmente sentiria muito mais feliz se vivesse na Foz, abrisse a minha janela para lá políticas públicas, por exemplo, na área da habitação, para a nossa vida ser mais feliz. E depois também me entusiasmou muito esta aventura académica, porque nós temos de estar atentos e vigilantes e não ter condescendência com esta agenda, que nem é científica, mas é um bocadinho ideológica, de nos impor um certo modelo de felicidade. Desde que eu li um livro chamado A Ditadura da Felicidade, parece que há esta ideia: tu podes ser feliz, depende de ti, mas depois, para ser feliz, tens que ter aquele telemóvel, tens que ter aquele carro, tens que frequentar aquele restaurante, tens que comprar esta roupa, tens que passar férias neste sítio. E isto é chamada ditadura da felicidade, ou seja, impõe-nos um certo modelo de felicidade. E quando a gente não consegue corresponder a esse padrão, ainda se torna mais infeliz, ainda sofre mais. Portanto, isto entusiasmou-me muito. Depois, nós não vamos ter tempo, de facto, para isto tudo, mas, de facto, neste tipo de formação, nós costumamos abordar os diferentes conceitos sobre a felicidade. É um conceito muito subjetivo. Eu posso ser feliz a andar de moto no monte, qualquer dos outros companheiros podem ser felizes a fazer compras, eu posso ser feliz em fazer uma noite sem abrigo, que me dá muito mais. Eu sou muito feliz, posso-vos dizer, quando sou palhaço em contexto hospitalar no Joãozinho, no projeto Nariz Vermelho. É dos dias em que eu sou mais feliz. Pá, tenho outros amigos que me dizem: olha, Xalana, eu nesse dia fui para a Serra de Valongo andar de moto e dar saltos de motocross. E eu não vou dizer: é pá, não, eu é que estou bem, eu é que estou correto. Temos que respeitar, são conceitos muito subjetivos. Portanto, há diferentes conceitos sobre a felicidade, mas temos de ter sempre uma abordagem científica sobre este tema. Depois, há fatores que influenciam a construção da felicidade, podemos ver quais. Depois, pilares estruturantes e consensuais, como sentir e expressar a felicidade, são consensuais, independentemente das geografias, da história, do processo de socialização, da cultura. Há pilares estruturantes que são consensuais. As características das pessoas felizes, eh, a urgência da felicidade nos dias de hoje, o modelo de felicidade que nos querem impor e vender, como eu dizia há bocadinho, como nos é apresentado este novo produto chamado felicidade, e períodos associados a esta ditadura da felicidade. Dicas para ser mais feliz e conclusões e algumas sugestões que eu vos dou com toda a humildade. Não vamos ter tempo, claro que não. Uh,
não vamos ter tempo, mas é um pouco por aqui que eu queria fazer este caminho. Bem, depois, no fim da sessão, o que é que eu queria? Epá, que de facto houvesse aqui alguma, que as pessoas ficassem um bocadinho sensibilizadas sobre a importância da felicidade. Parece que esta ideia de cá eu quero é viver, pronto. Não, a felicidade é uma necessidade básica de subsistência. É como comer, é como beber água, é como praticar exercício físico. As pessoas às vezes esquecem-se disso. Não, para que é que eu me vou meter nisso da felicidade? É um processo, é um caminho, dá imenso trabalho, é verdade, mas vale muito a pena. E se no fim desta formação, ou no fim destas palestras, todos estes cursos, não ouvi, Sofia? Não, não fui eu, é a Nancy. A Nancy tem um micro ligado. Se a Nancy puder Ah, ok. ligar o micro. Mas quero interromper, é isso? Não, 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 É não. para, É continuar, continuar. Ok, Obrigada. pronto. Se nós conseguimos sensibilizar os participantes, como eu dizia, para que de facto isto é uma necessidade, é uma necessidade básica, a procura da felicidade e o caminho da felicidade, já fico feliz. Depois, disponibilizar muita informação sobre este tema que permita a alguns participantes mudar de atitude e de comportamento. Aqui no Porto, os amigos conhecem por Xalana, e depois dizem-me: Ei, Xalana, engraçado, pá, que no fim da formação e desta ação. Eu não sabia, mas tendo acesso a essa informação, pá, eu mudei de atitude, mudei de comportamento. Por exemplo, tu disseste na tua formação, pelo tudo que leste, por tudo que pesquisaste, investigaste, por todas as partilhas que trocaste com outros especialistas, que de facto, quanto mais dinheiro, mais felicidade, não é verdade. Há de facto esta ideia de, epá, quanto mais dinheiro eu tiver, epá, mais feliz eu vou ser. Claro que o dinheiro é muito importante e todos os estudos que estão publicados e que nós tivemos acesso e que pudemos aproveitar para a construção do nosso quadro teórico e conceptual, o que é que nos dizem? Claro que o dinheiro e o recurso económico são importantes até determinado patamar. Evidentemente que eu tenho o meu conforto, eu preciso da minha aguinha quente, eu preciso ter uma casa climatizada, é preciso tudo bem, mas depois a partir daí, de eu ter o mínimo, ou o necessário, a partir daí já não me traz, já não significa mais dinheiro, mais felicidade. Depois tenho que ter o barco, depois tenho que ter a autocaravana, depois tenho que ter uma casa na aldeia, depois tenho que fazer aquelas coisas. Não, isso não é verdade. E então, se nós aqui pudermos, com esta informação, mudar alguma atitude e algum comportamento para ser mais feliz, também já fico muito contente. Depois, consciencializar os participantes que está aqui é um direito, é urgente e é possível. Quando as pessoas me dizem, pá, mas eu aqui com um cancro no pâncreas, como é que é possível eu ser feliz? A forma como eu encaro a doença pode nos ajudar a ser feliz. Estimular os participantes o interesse pelo estudo do fenómeno da felicidade. Quando eu participei com o Pedro Vieira da Life Training a primeira vez, depois fui logo para casa, disse, epá, é isto que eu quero ler mais, quero estudar mais, e comecei a contactar académicos, e comecei a ir a seminários com eles, e comecei a ler, portanto, desencadear este estudo pelo fenómeno da felicidade, e incentivar a prática das novas sociabilidades, porque às vezes é verdade que o tipo diz-me com quem andas, não é? Dir-te-ei quem és. Diz-me com quem andas, dir-te-ei se és feliz ou não. Esta ideia de que, epá, com estes amigos, Xalana, com este grupo, com este envolvimento, com esta participação, como é que tu queres ser feliz? Também ter aqui algum cuidado nas nossas sociabilidades e contribuir para o elevado estado emocional e positivo dos participantes. Claro que se eu estivesse hoje, agora, nesta sessão, a dizer, epá, o computador não vai ligar, a doutora Sofia não vai ter o meu número, depois, entretanto, eu não vou conseguir partilhar a tela. Se eu não tiver esta atitude, este estado emocional positivo, de facto a gente não consegue ser feliz. Pronto, também é um dos objetivos desta formação. Se no fim o impacto for este, já fico feliz. Algumas crenças limitadoras, a criar hábitos transformadores que disse, ajudar a criar o foco e a coragem no percurso da felicidade, porque é um caminho, não é? Nunca vamos ser felizes total, quer dizer, atingir o pico, isto é impossível, mas é um caminho que vale muito a pena, e obter alguma clareza sobre o que é que eu acho que é felicidade, porque depois de eu clarificar muito bem isto, epá, é mais fácil para mim. Eu no outro dia estava com um colega meu que me disse, Xalana, eu sou muito feliz porque eu tenho um autocolante no meu carro que diz BBL. A minha vida tem sido bondade,
tem sido boémia, tem sido luta e tem sido estudo. BBL é. Há umas colunas que é JBL e diz eu sou o BBL. E eu disse, olha, engraçado, eu podia copiar esse autocolante, porque a minha vida também tem sido bondade. Quando eu há bocadinho no vosso podcast ouvia aquele colega a falar de que nós só somos felizes quando fazemos os outros. É exatamente isso. Portanto, o meu conceito também é esse. E se eu conseguir ter aqui alguma clareza mental sobre o meu conceito de felicidade, isto também vai ajudar muito, porque as pessoas dizem: olha, Xalana, eu quero ser feliz, sabes porquê? Quero construir a minha casa, quero educar os meus filhos. Olha, quero chegar aos 25 anos e manter o meu casamento. E eu tenho que respeitar muito este conceito de felicidade. Construir uma casa, educar os filhos e manter o casamento. Epá, pronto. Eu digo, olha, pá, eu também acho que isso é muito importante. Eu fico muito feliz, pá, quando consigo pegar no sem-abrigo do Porto, nos utentes dos albergues noturnos do Porto, e construir com eles um projeto no âmbito dos 50 anos de 25 de Abril, que se diz, se Abril se cumprisse, o nosso teto não era a rua, e gravar um álbum com eles sobre as canções da Revolução. Vamos gravar um vinil, vamos apresentar no dia 25 de Abril na Baixa do Porto, nos Aliados, num grande concerto. Respeito a minha colega Lucinda, a que estudou comigo na Escola Secundária de Amarante, o conceito dela, o meu é outro conceito. Agora, ter o nosso conceito escrito, clarificado e ter alguma clareza mental sobre isto também nos ajuda muito. Bem, eu acho que nós nascemos para ser felizes. Quanto a isto, depois há sempre debate quando eu vou às universidades, às IPSS, às autarquias, aos grupos falar sobre isto, depois há sempre muito debate, mas aqui há sempre um consenso muito alargado e não há guerra nenhuma quando se diz é verdade, Xalana, nascemos para ser felizes. E desde os filósofos mais antigos, não é? O Epicuro, o Demócrito, o Cícero, eles diziam que o objetivo supremo do homem era conquistar a felicidade possível, possível. E que só nascemos uma vez, portanto há que aproveitar. Portanto, esta ideia, não, depois eu vou ser feliz quando morrer. Ok? A gente lá em cima, oxalá, na reserva isto. Epá, não façam isso. Já os filósofos mais antigos da Grécia Antiga diziam, epá, é o objetivo supremo do homem, era conquistar a felicidade possível e só nascemos uma vez, há que aproveitar. A felicidade é a medida do prazer na proporção da vida. Eu acho que esta afirmação é muito boa. E que a felicidade consiste em conhecer e amar a bondade. Epá, eu não conheço ninguém ruim, com maus princípios, com mau caráter, eh, que consiga ser feliz. Eu até acho que no almoço que combinei com o engenheiro Ricardo Costa Caro Porto, que ele prometeu, apesar de ter uma vida sempre a correr, assim, tenho muito gosto que você me fale do que eu não gostou do livro, do que gostou, tudo bem. Agora, do que você não gostou, eu quero me sentar consigo. E eu acho que há uma ideia do livro dele que é muito importante, que é assim, alguma esperança na humanidade é exatamente a gente conseguir perceber que as pessoas, quando fazem bem ao outro, se sentem felizes. É a nossa grande esperança. Porque, epá, a felicidade consiste em conhecer e amar a bondade. Porque há bocadinho ele dizia, quando eu faço. Há um estudo recente nas empresas que o que os faz. O salário é importante. É. Não ser precário e viver na insegurança do contrato terminar, claro que sim. Mas depois, quando eu, dentro da minha secção, tenho uma pessoa que consigo ajudar, isto também me torna muito feliz. E eu acho que o Hugo São Vítor também tem toda a razão. Pronto, já em 1793, a Declaração dos Direitos do Homem, o primeiro artigo dizia a finalidade da sociedade é a felicidade comum. E aqui os planos, e os PIFs e os PICs, que eram os planos individuais de felicidade ou os planos coletivos de felicidade, o que é que a gente percebeu de todos os autores que conseguimos estudar? Alguns dizem, bem, se tu achas que o PIF, o plano individual de felicidade, é suficiente, é importante tu teres um plano individual de felicidade. Quando a minha amiga Lucinda disse, Xalana, eu quero ter muito, construir uma casinha, escolarizar os meus filhos e manter o meu casamento, isto é o PIF dela, o plano individual de felicidade. Ela tem, depois de sair do dela, e também perceber o plano coletivo de felicidade. Ou seja, o que é que eu estou a fazer pelos outros? O que é que eu estou a fazer pela comunidade? E é verdade que quando a gente
organiza a nossa vida, não é descuidar a nossa vida. Também há uma tese que diz, não te preocupes com a tua vida, pessoal, deixa lá a tua vida, preocupa até com os outros. E depois chegamos a casa e temos as gavetas todas desarrumadas, não é? Também não é verdade, temos de ter aqui algum equilíbrio. Agora, é a felicidade comum. Nós só conseguimos ser felizes quando os outros também estão felizes. E neste caminho da felicidade, esta ditadura da felicidade fala-nos muito na felicidade individual, os PIFs, os planos individuais de felicidade. E, de facto, o plano individual de felicidade é importante, mas a felicidade comum também é. É o supremo bem e o propósito de vida, o completo desígnio e a definitiva. O Aristóteles dizia isto. Então, estamos inteiramente de acordo. Quem for feliz fará os outros felizes também. É verdade. Como é que é possível a gente conseguir dar aulas nesta área, dar formação nesta área, dar palestras nesta área, estudar sobre esta área, se de facto está zangado com a vida? Como é que é possível? A grande lição que eu aprendi com os meninos do IPO, que estão doentes, que são os meus heróis. São eles que estão ali a resistir. A gente faz-lhes palhaçadas e parece que eles não estão ali. Quando o médico nos diz, Xalana, esta é a última canção, porque na próxima sessão provavelmente já não vai estar cá. E os pais daqueles meninos, que sabem que vão partir, ok? É verdade que quem faz os outros felizes fará os outros. Como é que é possível, não é? Nós estar mal e ir para ali. Não conseguimos. Temos que estar bem também para fazer os outros felizes. E sair de lá e dizer, epá, neste momento o Norte Shopping, saímos dos São João, neste momento o Norte Shopping está cheio de pessoas às compras, mas ninguém dos que lá estão consegue ser mais feliz do que nós de acabarmos de fazer esta sessão aqui com estes meninos. Portanto, quem for feliz fará os outros felizes também. Não há que ter vergonha de preferir a felicidade. O Alberto Camus dizia isto. Parece que esta ideia de que nós nascemos para sofrer e a vida é assim, e o que é que a gente pode fazer? Xalana, há variáveis que dependem de nós, há outras variáveis que a gente não pode fazer nada, ou a gente só tem é que se acomodar. Bem, isto é a cultura da pobreza dos meus utentes do bairro São João de Deus, do bairro do Cerco, do bairro do Lagarteiro, que me dizem, Doutor Pinto, olha, Deus quer que seja assim, não tive sorte, eu nasci para sofrer, eu não tenho essa aspiração de ser feliz, isto não é para mim, eu desde sempre que sofri, e então ter que dizer, não tem nada a ver com Deus. Deus quer muito que a gente seja feliz e que tenha vida e vida em abundância, como diz a Bíblia. Nós temos é que nos lutar e não resignar, não acomodar. Portanto, não há que ter vergonha de lutar e de preferir a felicidade. Pronto. De facto, depois, como dizíamos no início, é um conceito muito subjetivo, não é? O que é? Há muitas diferenças. Eu posso dizer, olha, eu penso que felicidade é isto, eu sinto que felicidade é isto, eu expresso felicidade nisto. Portanto, depende de muitos fatores. O perigo que corremos aqui é não conhecer estas diferenças e depois considerar que a nossa forma de pensar felicidade, a nossa forma de sentir felicidade e de expressar felicidade é que está correta. E estragamos tudo. Nem estamos a ser felizes, nem estamos a fazer felizes os outros. Quer dizer, pá, nem pensar. Pá, eu acho que felicidade é isto. É ir ao IPO tocar para os meninos no domingo, não é? Valor andar de moto lá no motocross. Bem, estragámos tudo. Agora, eu acho que de facto para a gente conhecer estas diferentes abordagens foi mesmo muito importante a abordagem sociológica, a psicologia, a economia, a neurociência e a filosofia. A sociologia para mim deu-me aqui uma ajuda maior, não é? Nomeadamente a professora Ana Roque Dantas, do ISCTE de Lisboa, mas de facto a psicologia também, a psicologia positiva, com vários autores, a economia, a neurociência e a própria filosofia. Porquê? Porque, como eu dizia há pouco, esta abordagem era muito superficial, era nas revistas cor-de-rosas, e o que é felicidade, era sobre isto, era nos jornais e nas revistas cor-de-rosa, não é? Depois, porque também esta abordagem sociológica nos ajudou a desconstruir isto. Cada um é feliz de sua maneira, portanto, a felicidade é uma questão individual. Mentira, já vamos perceber que não. Cada um é feliz à sua maneira. Existem fatores individuais, é verdade, e depois também existem fatores estruturais. Já vamos ver quais são. Porque a felicidade é uma construção coletiva que resulta da interação social e das condições objetivas de existência. Portanto, nós nascemos, somos por natureza seres de interação e de relação social. Como dizia o Cristiano Ronaldo, pá, eu sou muito feliz quando marco golos, porque sei que tenho milhões de pessoas a assistir à minha exibição.
o que é que me adiantava eu ser excelente, ok, se de facto percebesse que ninguém reparava em mim. E depois toda a sociologia diz que nós queremos que reparem em nós. Toda a gente quer chamar a atenção. Nos bairros sociais, às vezes as pessoas chamam a atenção pela negativa, mas todos nós queremos que reparem em nós, não é? Portanto, esta ideia de que cada um é feliz à sua maneira, eu sou feliz sozinho, não preciso dos outros, não. Resulta sempre da interação social e das condições de existência. Porque também nos chamam a atenção para a tentativa de nos incorporar um modelo uniforme, um modelo ideal de felicidade, que eu falava há bocadinho, através do consumo, e porque também, com esta leitura da sociologia, com o contributo destas abordagens multidisciplinares, também percebemos que a felicidade não é uma questão de sorte ou de destino. É pá, sou feliz, olha, doutor Pinto, porque tive muita sorte. Olha, foi o destino, tive sorte. Não, não tem nada a ver com isso. Vamos perceber que não. É um direito e não uma dádiva de Deus, ok? É para agora e não é para quando morremos. É a felicidade não é uma utopia, é possível. Leiam o livro do engenheiro Ricardo Costa, ele explica lá isso. Não é uma utopia, é possível. A riqueza de um país pode não querer significar bem-estar social, qualidade de vida e felicidade para a população. Esta ideia de quanto mais o PIB, quanto mais a economia crescer, quanto mais a riqueza de um país, mais felizes as pessoas são, está sociologicamente provado que não é bem assim. Sobretudo porque não há justa distribuição desta riqueza. Pronto, e depois não há nenhum estudo científico, como eu dizia há bocadinho, que diz que quanto mais dinheiro, mais felizes as pessoas podem ser, como falava há bocadinho. Por isso é que esta abordagem sociológica nos ajudou. Mas também nos ajudou a perceber quanto mais pobrete, mais alegrete, que é uma coisa perigosíssima. Quer dizer, doutor, esqueça. Até há uma coisa que diz: quanto mais pobrete, mais alegrete. Ou seja, esta ideia de que eh, pá, quanto mais dinheiro tiveres, não há problema nenhum, não há problema não teres dinheiro. As pessoas, antes a gente com um bocadinho de pão e com meia sardinha já éramos felizes. Isto é uma tentativa das pessoas não lutarem pelo bem-estar, pela qualidade de vida, por serem felizes e por não atingirem o padrão mínimo. E nós temos que dizer que, de facto, as pessoas são felizes, é verdade, quando conseguem assegurar padrões de consumo que de facto hoje possa também dar alguma alegria, alguma satisfação. Portanto, esta tentativa, quanto mais pobrete, mais alegrete, é uma armadilha intelectual para que de facto as pessoas fiquem ali resignadas e não lutem pelos seus direitos e por ter o mínimo de conforto. E depois também porque nos ajudar, que nos ajudou, esta abordagem sociológica também me ajudou a perceber que o conceito de felicidade só é possível se estiver associado aos direitos, o direito à habitação, à saúde, à educação, ao emprego e à cultura. Não conheço ninguém feliz que, sem a operacionalização destes direitos, possa dizer que tem uma vida magnífica. E aqui os políticos já não gostam. Já dizem, epá, não, não mistura as coisas. Doutor Pinto, não vá por aí porque está a tentar politizar. Não estou a partidarizar, mas estou a politizar. Sim, mas a vida, tudo na vida é político, não é? O local onde eu trabalho, o salário que eu recebo, a casa onde eu vivo, os transportes que eu apanho, o sítio onde os meus filhos estudam, tudo isto é político. E ninguém é feliz sem ter uma casa digna, sem ter acesso à saúde, à educação, ao emprego, à cultura. Ok? Muito bem. Pronto. Depois, doutora Sofia, ainda estou no meu tempo, não estou? Mais ou menos. Sim, sim. Ok. Espero que não esteja a ser maçudo. Pronto. Depois, as pessoas constroem o seu conceito de felicidade e acham que são felizes ou não são felizes, dependendo de muitas coisas. O primeiro fator é a história de vida. Quando eu tenho perdas, quando eu tenho rupturas, quando eu tenho tragédias, dores, desilusões, sonhos completamente despedaçados, os desejos, os anseios, as minhas aspirações foram todas estilhaçadas, é verdade que eu encontro no meu atendimento pessoas que não são tão felizes. E quando eu vou perguntar porque é que tem um olhar tão triste, porque é que já não acredita, porque é que já não tem esperança, porque é que já não tem ânimo, doutor Pinto, já perdi a saúde, já perdi a família, já perdi o emprego, só me falta perder mesmo o bilhete de identidade, os documentos pessoais. Se quiser, quando eu vou ao estabelecimento prisional, a todos, a Passos de Ferreira, a Santa Cruz do Bispo, a Matosinhos, a Custóias, de facto, a minha primeira preocupação, perceber se aquelas pessoas são felizes ou não, o primeiro exercício académico e teórico que eu tenho que fazer é perceber qual é a sua história de vida. E depois daquela história de vida, eu digo, ok, já percebi. Isto marcou muito. Isto deixou aqui.
deixou aqui algumas marcas, e é verdade que agora reconstruir aqui uma ideia de felicidade e uma esperança de felicidade vai ser mais difícil. Porquê? Por causa da história de vida destas pessoas. Depois, o tipo de relacionamento que elas têm. De facto, há pessoas que, com o tipo de relacionamento que têm, não conseguem ser felizes, porque estão sempre no conflito, na inveja, na insegurança, na vingança. Isto entre a família, entre os vizinhos, entre os colegas de trabalho. Eu vejo por onde tenho andado, e tenho andado por muitos sítios, no meu emprego, na faculdade, na formação, nos movimentos sociais, nos projetos que organizo e que estou envolvido. Às vezes eu digo, epá, não façam isso. Quando eu tive um acidente de moto, em 2022, depois tive algum tempo em casa e aproveitei para ler muita coisa que tinha parado. Li muita coisa do Papa Francisco. E é verdade que ele diz: quando nós nos relacionamos com base no conflito, na inveja, na insegurança, não temos capacidade de perdoar, epá, nós não conseguimos ter paz e não conseguimos ser felizes. E às vezes nós não temos esta humildade de dizer assim: epá, eu não posso continuar-me a relacionar com esta pessoa desta forma. Ou então permitir que os outros se relacionem connosco com base no conflito, na inveja, na insegurança, na vingança e no ajuste de contas. Ter muito cuidado com a nossa relação com os outros, cuidar muito dessa relação. Ele dizia que a coisa mais maravilhosa da vida era muito apaixonado pela vida por causa das pessoas, da arte e da natureza. Quando nós temos na vida, acordamos de manhã e temos pessoas incríveis, temos a arte e temos natureza, o que é que a gente precisa para ser feliz? Nada, temos tudo. Mas no relacionamento com essas pessoas maravilhosas, nós não podemos ter conflito, não podemos ter inveja, insegurança e vingança. Não podemos. Com a família, com os colegas de trabalho, com os amigos. Nem fazer isto com eles, nem permitir que eles façam isto connosco. Portanto, história de vida, relacionamentos, a importância do trabalho e do emprego. Era aqui que eu quero apanhar o engenheiro Ricardo Costa, porque de facto ele tem toda a razão no livro quando diz que a questão dos salários é fundamental, mas sobretudo é uma realização pessoal, é o reconhecimento social, é a angariação de rendimento, é a garantia de estabilidade e de conforto. E ele diz, quando na minha empresa eu consigo ele diz colaborador, eu não estou muito de acordo com isso, trabalhador, porque colaborador é um conceito mais trabalhador, é aquele que vende a sua força de trabalho. Portanto, um dia deixa eu ir de falar com ele para ele substituir ele pela minha colaborador por trabalhador. Mas é verdade, quando os meus colaboradores têm uma oportunidade nesta empresa ter uma realização pessoal, gostas de trabalhar no grupo Renato Costa? Gosto porque me realizo, porque tenho reconhecimento social, porque tenho rendimento, porque tenho estabilidade, porque isso permite-me conforto material. E é verdade que todas as pessoas que eu conheço que ainda não têm esta gaveta arrumada não conseguem ser tão felizes. Não conseguem. Porque ainda estão a dizer: epá, Xalana, eu tenho 55 anos e ainda estou nesta precariedade. Ainda não encontrei um trabalho que me realizasse pessoalmente, de reconhecimento, que me desse algum rendimento digno. Não é pagar as contas. Pagar as contas é uma coisa. Ok, mas nem para pagar as contas às vezes eu tenho, ok? Mas que me dê alguma garantia de estabilidade e de conforto, isso eu não consigo. Agora, neste grupo, nós temos a oportunidade de trocar de aparelhagem. Com certeza que trabalhar na Junta de Freguesia de Campanhá desde 1997 me permite já ter trocado de guitarra, por exemplo, ok? Isto é um indicador de felicidade. Isto é importante, claro que sim, a minha história de vida, os meus relacionamentos, a importância do trabalho. E o que valorizamos na vida é outro indicador. Ou seja, se é individual ou coletivo, se eu me preocupo com os outros, o convívio, o autoconhecimento, o tempo para dar aos outros, eu vou ser uma pessoa muito mais feliz. Não há absolutamente dúvidas nenhumas. Estou a preparar uma coisa para o Esqueté, sobre a questão da importância das coletividades, dos grupos populares, que ainda são espaços de encontro, de convívio, de desenvolvimento de potencialidades, de resolução de problemas locais, com um amigo que é o Sérgio Pratas. E é de facto verdade, aquelas pessoas, se lhes falta aquele espaço de participação, alguns dizem, mas já podia estar num lar, já, não, não, enquanto eu tiver a minha coletividade, enquanto eu estiver preocupado com os outros, enquanto eu tiver convívio, enquanto eu tiver envolvimento, enquanto eu tiver responsabilidade com a comunidade e com os outros, eu de facto vou ser mais feliz. E que de facto o quinto é o que é que me entusiasma e o que é que estás envolvido. Porque se de facto me entusiasma ganhar dinheiro, epá, eu posso respeitar isso.
Mas às vezes nos semáforos, no Porto, para um Porsche Carrera ao meu lado e eu digo, epá, que carro tão bonito, quem me dera, que espetacular. Mas de facto a pessoa que o está a conduzir não é tão feliz como eu, porque acabei de sair. Pá, tenho vários exemplos, mas acabei, por exemplo, de falar com o grupo Mota em Gil para restaurar uma casa e retirar um senhor da rua, o Sr. Manuel Fernandes. Bem, no dia em que eu consegui isso, qualquer Porsche podia parar ao meu lado, qualquer Ferrari, qualquer pessoa podia parar ao meu lado, que no dia em que o Dr. Rui Pedroto me disse, nós vamos construir uma casa para este senhor e vamos tirá-lo da rua, epá, de facto, não havia alegria maior e felicidade maior para mim. Portanto, que projeto de vida me entusiasma e em que é que eu estou envolvido? Também nos ajuda a perceber que tipo de felicidade queremos. Pronto. A família, se vocês acham que de facto podemos fugir daqui, se a nossa felicidade está ou não está condicionada ao contexto família, a família é o primeiro espaço de socialização, porque nos influencia para os valores, o exemplo de vida, a dedicação, o investimento na formação, a aceitação das escolhas, a tolerância com os erros. Pá, João Félix falou exatamente nisso. A última vez que disse, pá, devo muito à minha família, exatamente pelos valores, pelo exemplo de vida. O próprio engenheiro Ricardo Costa fala como o avô foi muito importante exatamente para estruturar nele os valores, o exemplo, a dedicação. Ele dizia: o meu avô já tinha o hábito de levar os trabalhadores à Púlia, que é uma coisa incrível, em 1900 e não sei quantos. Portanto, eu tenho que respeitar esses valores, esses princípios, esses ideais. Portanto, a família é um exemplo, é um fator muito importante para a nossa felicidade. Depois, a questão das nossas relações, já falámos há bocadinho, nós precisamos muito dos amigos para a intimidade, para o companheirismo, para o apoio emocional, para o humor, para a energia positiva. Os amigos, a escolha dos amigos é fundamental. De facto, o Epicuro, que é um filósofo grego que eu gosto, e ele dizia assim: de todos os benefícios que a sabedoria oferece para a felicidade da vida inteira, o maior de longe é a aquisição da amizade. Pronto, quando nós precisamos mesmo do companheirismo, do apoio emocional, de algum humor, de alguma energia positiva, onde é que a gente vai? Para que colo é que a gente cai? Caímos no colinho dos amigos, não é? Que são eles que estão ali para reforçar estes pontos comuns, para celebrar connosco as coisas, para nos darem força. Ou seja, aquela ideia, é pá, Oxalana, pronto, os amigos são importantes, mas eu consigo ser feliz. Não, ninguém consegue ser feliz se não tiver. Não estou a dizer um número, muitos amigos, mas eles, alguns, que cumpram de facto este apoio na intimidade, do companheirismo, do apoio emocional, do humor, da energia positiva. Que são tão importantes. Depois, o mundo do trabalho, como há bocadinho vos falei, a importância do trabalho, não vale a pena repetir, é de facto encontramos muita gente infeliz porque não há emprego para todos, o emprego que existe é prazo, a exploração salarial e a ausência de direitos é frequente, nem todas as empresas são o grupo Bernardo Costa, a falta de conciliação entre a vida profissional e familiar, como é que as pessoas podem ser felizes se de facto não têm tempo para estar com os filhos, trabalham por turnos, têm horários completamente espiritualidade. Eu aqui não me sinto muito à vontade para falar disto. Vou tentar ter mais consistência sobre esta questão da espiritualidade. Mas é verdade que para encontrar algum preenchimento interior, algum conforto nos momentos difíceis, ter a gaveta da espiritualidade arrumada dá-nos muita Zé, força, dá-nos Zé, ânimo e Zé, dá-nos muita fé e muita paz. peço desculpa interromper. Eu tenho a solução para este ponto 9. Eu vou pô-la em contacto com uma pessoa que trabalha este ponto. Obrigada, Por acaso Sofia. não está aqui a assistir, mas é uma pessoa que lhe Olha, vai. agradecia, porque o que é que temos visto, Sofia? Eu, por exemplo, eu vejo que muitas seitas religiosas que, aproveitando-se da vulnerabilidade, das falta de políticas públicas na área dos toxicodependentes e do sem-abrigo, são exércitos de recrutamento
para ganharem imenso dinheiro, a dizer Deus existe, Deus não te falha, Deus vai cumprir contigo, Deus vai te dar a mão, tu vais mudar de vida. E depois criam comunidades para recolherem essas pessoas e obrigam-nos a ir para as feiras, por exemplo, e a vender 100 pulseiras por dia, a cada uma a 1 euro, e se chegarem ao fim do dia e não venderem as pulseiras, não entram na comunidade, não têm banho, não têm refeição, não têm um teto. E isto é muito importante. Eu não estou a falar deste espiritismo, destas seitas, estou a falar da espiritualidade saudável, porque é Exatamente. verdade que já encontrei muitos utentes numa situação duríssima, uma lição de vida muito grande para mim. Eu chego a casa e partilho estas coisas e digo: epá, como é que há gente que apanha tanta porrada e ainda consegue sorrir, ainda consegue resistir, ainda Temos consegue andar para a frente? E eles dizem-me: ó temos doutor Pinto, aqui, desculpe, temos aqui a Diana Simões a dizer algo que eu concordo também, que a espiritualidade é um dos pilares do ser humano, não é? É um dos é, vários sem pilares que dúvida, compõe, e é muito importante a espiritualidade, não enquanto religião, é certo? positivismo, autoconhecimento, e é Isso mesmo. importante falarmos abertamente disso. Portanto, sem esta gaveta arrumada, Sofia, não podemos ser felizes. Depois, a questão do prazer, a importância da vida como oxigênio. Ou seja, há a ideia de que, de facto, o prazer é pecado. Algumas pessoas do lado da religião mais antiga, que, de facto, a vida não era para ter prazer. Bem, é como o oxigênio, o gozo físico e sensorial. O prazer deve-se fazer parte do nosso estilo e do nosso modo de vida. O sono, a alimentação e o exercício físico, claro que sim, mas nunca descuidar o prazer. O que é que me dá prazer? Dá-me prazer em ver o mar, então vai ver o mar, porque no dia seguinte tu estás a ser mais feliz. Epá, dá muito prazer chegar a casa e tocar músicas do Caetano Veloso, então pega na viola, xalana e toca músicas. Agora, nunca na vida abandones o prazer como um elemento fundamental para tu seres feliz. E depois saber gerir o tempo, para terminarmos. O tempo e o espaço são o palco de todas as interações sociais. Tempo para gozar, tempo para descobrir, tempo para refletir, tempo para agir. Ok? Bem, eh, pronto, a questão da participação acho que a gente tem que saltar, não vale a pena, Eu porque não iria, há de facto. temos agora mais 10 minutos. Eu iria, se calhar, para a parte da questão dos vários tipos de felicidade e como é que, antes da Ok, conclusão, e deixamos isto para uma segunda edição, porque já percebi ok, que ok, tenho muito para aprender. ok. Pronto, espero que não esteja a ser maçudo, que esteja a ser Não, não, de agradável. todo, de todo. Ok, pronto. Ok, então aqui a importância da participação. Portanto, aqui então, para resumir, há de facto fatores individuais. Ok, é verdade que se eu for otimista, se eu tiver autoestima, se eu tiver capacidade de resiliência, se eu tiver uma boa rede de relacionamentos saudáveis, se eu tiver domínio sobre a mente, a questão da programação neurolinguística também é muito importante, a questão da mente. Se mandas no teu cérebro, o teu cérebro manda em ti, E então como tu andei mandas para o franzo de ao vida. tigre. Soraya, podes só desligar o teu micro, por favor? Já está, obrigada. Ok, obrigado. Pronto, estava a falar então destes fatores individuais. A questão da mente é muito importante, ok? Se a mente manda em ti, tu mandas na tua mente, mandas na tua vida, ok? Ser otimista, logicamente, acreditar muito, a capacidade de meditar, ter fé, ok? E ter convicções. Isto são, de facto, os individuais. Mas depois há os outros que são estruturais. Eu posso ter estas características que acabei de falar agora, mas de facto, se vivo num contexto social, num território de residência, eh, se eu estou em Gaza, Maria, sim, Maria José, Maria. podes desligar o micro, por favor? Bem, portanto, estes que eu falei são os individuais. Os estruturais, neste momento, se eu viver na faixa de Gaza, na Palestina, não é? Vai ser muito difícil eu poder ser feliz, não é? Este contexto, este território, ok, isto logicamente que condiciona sempre, que há sempre fatores que não são individuais e que são estruturais. E esta ideia de que não, só depende de ti, tu és feliz se quiseres, luta, acredita. Bem, esta coisa da meritocracia, há um livro interessante sobre isto. Claro que o esforço pessoal é muito importante, mas depois estes fatores estruturais funcionam sempre, nomeadamente a conjuntura política, não é? Quando a gente não tem acesso à sabedoria e o acesso aos recursos, é muito importante. O lugar que a gente ocupa na estrutura social depende da igualdade de oportunidade e dos acessos aos recursos. Claro que sim. Pronto. Uh,
ok, aqui os diferentes conceitos, os mais, os mais vulgares exatamente são isto. Eu sou feliz, depende muito das necessidades que quero satisfazer. Quando eu satisfaço determinadas eh, necessidades, sou feliz. Depende muito das expectativas que eu tenho e depende muito do que eu quero possuir ou comprar. A questão material é indissociável na sociedade dos dias de hoje, numa sociedade de consumo capitalista, globalizada. Se a gente tira aqui a componente material, não estamos a ser sérios intelectualmente. Agora, logicamente que a mais importante destas três variáveis é a expectativa que eu tenho. Eu dou sempre um exemplo de uma pessoa que eu conhecia, que era super feliz. A gente fazia grandes borgas com ele, ele também tocava muito bem, a gente encontrava-se, íamos andar de moto, íamos dar um passeio de moto, depois parávamos, depois que fazíamos um petisco, depois que tocávamos música e tal. E ele era das pessoas mais felizes que eu conheço, porque a expectativa dele qual era? Qual era? Xalana, eu saio do trabalho, feliz e contente, chego à casa da minha mãe, como um pão dentro de um ovo estrelado dentro do pão, e vou para o pombal cuidar das minhas pombas. E chego a casa, tomo um banho e sou a pessoa mais feliz. E não quero mais nada. A minha expectativa é essa. Eu não quero, a expectativa que eu tenho é essa, é ter saúde de manhã para voltar ao meu trabalho e chegar à casa da minha mãe ao fim da tarde, comer o ovo dentro do pão e para o meu pombal chegar à casa do meu irmão e dormir. É isto que eu quero. E estar um bocadinho com a minha família, com a minha mulher, com as minhas filhas, mas não quero mais nada. Não quero fazer nenhuma revolução, não quero ter dinheiro. E as expectativas é super importante. Por isso é que neste estudo e nesta abordagem mais sociológica, nós temos que dizer às pessoas: atenção, é preciso equilibrar as expectativas com as reais possibilidades. Porque se eu achar que posso ser Presidente da República, eu vou sofrer muito. Vou dizer, epá, eu agora vou-me candidatar e vou ter mais votos que o Dr. Marcos Mendes, que o Gouveia Mel, com os candidatos todos já anunciados. Portanto, ter aqui algum cuidado com as expectativas, porque a felicidade depende das necessidades que eu quero satisfazer, depende das expectativas e depende do que eu quero consumir. Pronto, o que é, depende da qualidade, a qualidade da democracia é muito importante para a gente ser feliz, mas isto agora ia nos demorar aqui muito tempo, vamos ultrapassar, ok? Portanto, as grandes gavetas conceptuais, a posse. Ok, sou feliz porque possuo isto, ok? Sou dono disto, não vale a pena estarmos com. Não podemos fugir daqui. Sou feliz porque tenho prestígio, credibilidade e reputação valorizada. Esta é muito mais importante que a material, ok? As elites é exatamente isto, é quando conciliamos a dimensão material com a dimensão académica do prestígio, da credibilidade, da reputação valorizada. Isto é super importante. Às vezes as pessoas dizem assim, epá, preferia não ser dono, o que é que me adianta ter este património se de facto eu não tenho prestígio? Se eu não tenho reputação, se eu não tenho credibilidade, se a minha reputação é uma reputação de dizer, pá, este senhor está podre de rico, mas é uma peste. Ok, não, a ideia é, não, este senhor é muito, eu sou muito feliz porque chego cá e sou muito amado, sou muito reconhecido, sou muito valorizado. Ok, isto é muito importante. No outro dia, Dom Américo Aguiar falava disso, de como é feliz por ser, foi ele que fez o prefácio do livro, do engenheiro Ricardo Costa. Ele dizer como é verdade, as pessoas a maior alegria que eu tenho na minha vida é ser tão acarinhado pelas pessoas. A maior felicidade que eu posso ter é perceber que as pessoas gostam de mim. E as pessoas gostam de mim quando eu tenho prestígio, quando eu tenho credibilidade, quando eu tenho uma reputação valorizada. E isto, quando é que se consegue? Quando eu faço alguma coisa pelos outros. Quando eu faço alguma coisa pelos outros. Depois, porque sou livre, não é? Sou feliz porque estou empenhado, estou envolvido, estou focalizado, estou entusiasmado com determinada ação. E depois, sou feliz porque estou a viver este momento. Também é verdade que esta ideia de dizer, eu já vou terminar, Sofia, eu vou ser feliz quando fizer mestrado. Eu vou ser feliz quando as minhas filhas se casarem. Não façam isso. Feliz agora. Vivam o momento, ok? Aproveitem agora ao máximo, porque agora é que é. Portanto, ou seja, cada pessoa é feliz à sua maneira. Portanto, quando falamos de felicidade, falamos sempre de felicidade subjetiva. Eu acho que devíamos ficar por aqui, ok? Sofia, ou dizer que aqueles que são mesmo os universais, independentemente do contexto, das geografias e da história. É, de facto, ninguém. Isto é consensual quando eu dizia que, independentemente de estarmos na faixa de Gaza, ou independentemente de estarmos em São João da Madeira, ou em Trás-os-Montes, em Bragança,
ausência de sofrimento, para sermos felizes, a ausência de sofrimento, temos que ter experiências de prazer, temos que ter a autoaceitação, e aqui a autoaceitação permitia-nos ter aqui uma grande palestra sobre quem é que eu sou e o que é Uhum. que eu quero, que é muito importante. Eu tenho uma filha, a Leonor, e andámos aqui, ela fez animação sociocultural no UTAD, e eu disse à minha querida Leonor, é muito importante aos 22 nós podermos ter capacidade de responder quem é que eu sou e o que é que eu quero da vida. E a autoaceitação. Porque é verdade que eu, Sofia, se quisesse ser jogador de basquete, não conseguia. Eu podia ler tudo de basquete, assistir aos jogos de basquete, reunir com os melhores treinadores, acompanhar as minhas seleções de basquete. Não conseguia, porque eu sou muito pequenino. Ok? Portanto, o autoconhecimento e a autoaceitação é muito importante para a gente ser feliz. A capacidade da gente se adaptar a novas situações, a busca de objetivos de acordo com as nossas características pessoais, a riqueza dos relacionamentos humanos, o apoio da família, dos amigos e o sentimento de pertença a um grupo ou comunidade. Se, de facto, isto estiver eh, reunido e se conjugar, independentemente do contexto onde a gente esteja, com ausência de sofrimento, com prazer, com autoaceitação, com todas estas variáveis, nós podemos ter uma vida feliz. Pá, tínhamos aqui mais coisas, mas eu acho que podíamos, para não ser maçudo, estamos há uma hora já, já são 8h30. Também queria muito ouvir os participantes e podemos conversar. Eu se calhar agora pedi para interromper a partilha da tela, por favor. Ok, não sei como é que se faz. É em baixo, ou melhor, deve aparecer aí uma coisinha vermelha a dizer interromper partilha. Em baixo, Ou no centro do ecrã, mais ou menos. vamos, então. Eh, Eu vou enviar então uma solicitação aceite para eu me tornar administradora. Pode ser. E a Sofia tira-me. Isso. Ok. Obrigado. Já está? Ok. Eh, Interromper compartilhamento. É isto? isso mesmo. Você está compartilhando a tela. Interromper. Está aqui, Sofia. Ok. Pronto. Ok, assim está melhor. Obrigado. Ok. Então, nós Epá, eu temos peço desculpa se foi maçudo, se vos desiludiu, se vos desiludiu, se... de todo, deu para perceber que temos aqui muito para Foi só aprender. um cheirinho, ó Sofia, foi só um cheirinho, não é? Era o combinado, era o Era o combinado. combinado, exato. A verdade é que, e porque é que eu trouxe num dia em que falamos tanto de felicidade, e o propósito da academia é criar, estimular e reproduzir mais ambientes onde a felicidade e o bem-estar coexistem, mas o facto de ter convidado o José Pinto para estar aqui hoje, ou o Xalana, como Sim, é mais carinhoso, sinto-me mais próximo se me chamasse assim. é só porque quando eu recebi, eu tenho que partilhar isto porque isto foi uma brincadeira que houve entre mim e o Ricardo durante alguns dias. Porque eu tenho uma aplicação que diz os nomes das pessoas quando me telefonam e parecia Xalana. E eu, mas o Xalana do Benfica já morreu. E eu perguntei ao Ricardo, Ricardo, mas quem é o Xalana? E ele, o Xalana era um jogador do Benfica. Agora a responsabilidade é maior minha, eu sou o único. E então, na altura, depois consegui perceber quem é que era, através do contacto que fez para a empresa, mas Sim, no início, assim, mas ando a receber chamadas de um fantasma. ok. E então, durante uns dias, falava com o Ricardo e eu dizia: Ricardo, espera, não te esqueças, tenho que perguntar sobre o Xalana. E a conversa Exatamente. acabava e não falávamos do Xalana. Sim, 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 sim. Mas isto para dizer o quê? Que no dia em que falamos sobre a felicidade, no Dia Internacional da Felicidade, olhando também para aquilo que são os princípios da ODS, Certo. e que já vêm e que estão cada vez mais a ser implementados deveriam estar mais ainda, mas que já estão, pelo menos, Sim, sim. com a intenção de, Certo. ainda que a intenção não valha a ação. Certo. O meu objetivo hoje foi trazer-vos também esta visão mais disruptiva do que é a felicidade no contexto social. Ok. Que nós muitas vezes damos por um dado adquirido coisas tão simples e tão fáceis
e quando existem dificuldades na sociedade que nos levam a ver também que Claro, a felicidade é encontrada nas pequenas e na simplicidade da vida. certo, 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 certo. E isso é algo que eu aprendi com muito autoconhecimento. Estão aqui pessoas que já tiveram algumas formações dessas dentro da academia. Certo, E foi o autoconhecimento e foi também através de momentos, se calhar, de maior infelicidade que eu consegui perceber o que é verdadeiramente a felicidade. ok, Mas eu não quero que as pessoas tenham que passar por isso para descobrirem o que é a felicidade. Por isso é que certo, é tão importante existirem momentos e partilhas destas para nós percebermos sim, como é que a sociedade funciona, como é que a sociedade está estruturada e como é que nós podemos ser estas pessoas que são felizes e fazem felizes. exatamente. Não, mas ó Sofia, deixa-me só dizer, já vou calar-me para sempre, como diz-me. eh, há algumas pessoas que eu conheço que já são tão felizes e entram em pânico por achar que não são felizes. O que é que eu vou fazer? Eu quero ser feliz. Epá, mas tu já és feliz. Olha uma coisa, então tu não tens uma saúde incrível, tu não tens. Ah, pois é. Então porquê é que estás com essa ansiedade toda, com essa pressão? Porque a sociedade capitalista diz isto. Olha, atenção, tu mereces ser feliz, tu tens que ser feliz, vê lá se consegues ser feliz. Já compraste aquele telemóvel que parte em dois? Ainda não. Ei, então vê lá, até porque isto pode criar grande dor. Se não tiveres isso, tens que possuir, tens que consumir, não é? E depois, quando a gente faz coisas de solidariedade pelos outros, a gente diz, pá, meu Deus, afinal, olha, para que é que tu precisas do telemóvel que parte em duas partes iguais? Se isto pode te dar muito mais alegria, muito mais felicidade, não é? E algumas pessoas já são felizes e mesmo assim estão desesperadas à procura, não têm a capacidade de perceber que já são felizes, não é? E isso acho que este tipo de formação também nos pode ajudar a essas pessoas. É desconstruir um bocadinho a Sim, ideia de que a felicidade vem através do bem material. E isso também é exatamente. trabalhamos Sim, na academia, que é o nosso objetivo é, obviamente, termos um salário digno, trabalhar para que as organizações tenham salários dignos e possam dar salários dignos aos colaboradores, porque daí certo, também vem muita segurança psicológica, vem muito daquilo certo. que é necessário para que as pessoas depois possam satisfazer o resto das suas necessidades. Ok, Ainda assim, ter consciência que nós não podemos estar a dar à espera que as pessoas sejam felizes quando vivem numa sociedade em que constantemente estão a ser bombardeadas por sem tentativas dúvida, sem uh, dúvida. apelar à compra. Uh, Isso, não podemos ignorar essa realidade. Agora, vai do discernimento de cada um saber aquilo que o vai satisfazer. claro, Agora, claro, como nós sabemos, e aqui algumas pessoas já têm esta noção, porque já falámos disso algumas vezes, dentro da psicologia positiva, nós vemos os pontos hedónicos, em que existe um pico de felicidade quando nós, por exemplo, compramos um telefone, mas esse pico morre logo a seguir, morre, porque é exatamente, fugaz. Agora, certo, se nós fizermos, por exemplo, a tal questão de ajudar o outro, a tal questão de estarmos a contribuir para algo sem maior dúvida, que nós sem próprios, dúvida. nós, A professora Helena Marujo explica isso muito bem. Helena Marujo da Psicologia Positiva. nós encurtamos a distância entre os Sem pontos dúvida, e sem conseguimos dúvida. viver de forma mais coerente e Claro que satisfatória sim, todos os dias. E isso claro que sim, Ahm, para mim é aquilo que eu é uma das regras da minha vida. claro, E acho que saber que existem pessoas que dão o seu tempo a hospitais, a sem dúvida. voluntariado, tudo isso ainda me deixa mais feliz. Por isso, José, muito obrigada. Eu não sei Não, se é que agradeço muito e a minha preocupação era, epá, não, ao fim de um dia de trabalho apanhar comigo, aquilo vai ser uma coisa, coitados, e vai ser uma desilusão e provavelmente eu não vou corresponder às expectativas e não, pronto, mas não é por isso que a gente tem que decidir ser feliz, nada. mas epá, eu é que agradeço muito e dar os parabéns ao vosso trabalho, à vossa academia, já vou ter outro entusiasmo para estar com o engenheiro cá no Porto quando ele vier para falarmos do livro. Pronto, e acho que sim, e é muito importante existirem grupos.
A questão da criação da riqueza é muito importante, mas é muito importante também ter esta solidariedade e estas preocupações, porque de facto é como diz o Gerard, epá, eu, se me pergunta se eu quero uma pessoa triste ou feliz na minha empresa, eu quero-a feliz, porque ela produz mais e é mais lucrativa. Ganhamos os dois, não é? E há empresários que ainda não perceberam isso. Há empresários que ainda não perceberam isso. Por isso é que existe a Academia da Felicidade, que é para Exatamente, a partir exatamente. que Ok, é o trabalho a partir pedra. Nós muito estamos bem. a receber aqui imensos no chat, estamos a receber imensas partilhas de agradecimento, que é uma inspiração, que contribuiu muito, por isso, José, Olha que bom, que pode, bom. Inspiração é um elogio, não é? é, É um elogio, é um elogio. foi a Catarina que partilhou. Não sei se alguém quer colocar alguma questão. Não? Eu só quero dar os Ah, parabéns ao José Pinto e agradecer este momento, esta hora foi muito profícua e aprendi muito consigo. Muito obrigado. Quero realmente agradecer. Portanto, eu sou Muito obrigado. hedonista, eu revejo-me no hedonismo, Que que é bom. uma corrente No que prazer, no prazer, no prazer. o prazer, exatamente. A dor, não. Não, Agora, não, não, nós não. também temos que provocar também esse prazer. E o Isso, sentido de comunidade e toda esta comunidade que exatamente. está aqui, portanto, onde a Sofia Manso, portanto, gera e tudo isso. Eu é a primeira vez que estou aqui. A Sofia também há de dizer algumas palavras que eu espero por vocês brevemente. A Sofia depois irá dizer. Ok, Mas, José, eu fiquei encantado e muito obrigado. ok, agradeço muito. Do coração mesmo, muito obrigado. Portanto, Sofia, Renato, sim. O se Renato está você me no Brasil. permite, O Renato está no Brasil. Uau. eu vim só dar uma espiada por aqui, mas a Sofia me conhece, sabe que eu não resisto a fazer uma pergunta, algumas curiosidades assim. Eu acho que eu tenho muitas, tá? Eu não tô aparecendo que eu tô organizando aqui o lugar de gravação, eu vou gravar um episódio daqui a pouco, mas eu tenho uma curiosidade assim pro José. Gostei muito de tudo que você compartilhou, mas eu tenho uma pequena Provocação. provocação assim de tudo. A Sofia já sabe. Vamos lá, vamos lá. De tudo que você compartilhou, tem um ponto que para mim faz muito sentido, sabe? Acho que ser feliz não é o ter, é o que a gente pode crescer, impactar. Isso para mim é bem relevante, sabe? Porém, eu tenho muitas preocupações quando eu compartilho isso em redes sociais, porque essa cultura do ter não é agora, né? A rede social talvez tenha aumentado o que a gente já vive há séculos. A gente vê filmes, livros, peças de teatro em que o ter sempre foi muito importante, sabe? E como a gente pode compartilhar isso para as pessoas que o, o ter não é o fundamental para ser feliz se o mundo está bombardeando ela o tempo todo sobre o ter é importante. E não é de agora, não é uma rede social. Há 200 anos, há 300 anos, a sociedade já falava sobre o ter um novo castelo, o ter uma casa melhor, não sei o que quer que seja. E como dizer para uma pessoa que isso que ela já vive há séculos, a humanidade vive há séculos, não faz parte do ser feliz, sabe? Eu sempre. É um desafio pessoal que eu tenho de pensar para compartilhar isso com as pessoas. Não sei se faz sentido, baseado no que você compartilhou num pedacinho do que você apresentou, José. Sim. Olha, Renato, podemos combinar aí uma sessão no Brasil. E pá, claro que sim, eu estou inteiramente de acordo que os mais felizes é os que valorizam o ser e o estar, claro que sim, e os que fazem, não é os que têm, claro que sim. Agora, quando eu digo que em todas as abordagens, vivendo numa sociedade globalizada de consumo capitalista, essa dimensão do ter também tem que estar incluída. Não é mais importante, não é mais importante. E é que deve ser menos valorizada, claro que sim. Que nós teríamos um mundo novo, mais justo, mais fraterno, mais solidário, se de facto o foco não fosse ter e fosse ser solidário, claro que sim, era uma revolução. Agora, toda a influência da construção de um conceito de felicidade moderno que te querem impor, que te querem influenciar, é no sentido de tu és feliz se tiveres, se possuires. E isso é sociedade de consumo, ok? Agora mesmo aquela ideia de tens que ir ao ginásio, tens que ir ao ginásio, tens que cuidar do teu corpo.
ok? Tens que possuir uma boa imagem. Tudo isto é uma coisa de mercado, ok? E associou-se muito este conceito da felicidade à questão do mercado da mercadoria. Isto é inevitável, não é bom, não é bom, nós temos que desconstruir isto. Eu há bocadinho dizia que quando estava a sair do IPO, lá de ser palhacinho em contexto hospitalar, com o projeto do Nariz Vermelho dos meninos, eu sou muito mais feliz do que o senhor que estaciona ao meu lado no semáforo Porsche, que tem, e ele tem um Porsche Carrera. Eu tenho a experiência do Hospital da Solidariedade, de ser solidário. Eu acho que sim, não há comparação. O meu modelo é esse. Mas se a gente desprezar e ignorar a questão do ter, Renato, não estamos a ser intelectualmente muito honestos e temos que ser honestos, temos que dizer que na sociedade de hoje, não é? As pessoas perguntam-me, Oxalana, tu és feliz? Também porque tens uma casinha? Tenho. E também tens uma guitarra? Tenho. E também... O ter também pode ser importante, não é? Obrigado, obrigado, José. Tem muitas Tá? perguntas, mas tem muitas perguntas aqui. Tem que me acostumar a escutar sem perguntar, Sofia. Perdi esse hábito. Não, 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 não. Eu adoro as tuas provocações. Aliás, o que seria tu participares e não provocares? Sim, seria estranho, não consigo. É, exato. Até ia-te perguntar se estavas doente. Não, não, é que eu tô organizando aqui o espaço que eu vou Sim, gravar, tô montando não, aqui, aí eu vai aparecer. percebi. Eu ia-te perguntar se estavas doente, não fazes uma provocação. Ah, sim, sim, seria estranho, não consigo. Tem outras, mas vou deixar para uma outra oportunidade. Ok. Antes de terminarmos, queria agradecer a todos. Queria que, acima de tudo, não vivessem apenas hoje o Dia Internacional da Felicidade, que estendessem este dia por todos os 365 dias deste ano, que já não são 365 dias, já são menos, mas que olhem para a felicidade e trabalhem, nela da forma que vos fizer sentido, não julgando, e não se deixando ser absorvidos por aquilo que são as expectativas alheias acima do que são as vossas Claro, expectativas. claro. E para terminar, eu tinha prometido uma surpresa. A minha surpresa é que nós vamos fazer uma formação de como criar resultados, como criar resultados através da liderança, felicidade e bem-estar nas organizações. Vamos fazer uma edição em Lisboa, dia 12 de abril, e vamos fazer uma no Porto ainda sem data. Para quem quiser ir em Lisboa, eu vou enviar um e-mail com as pessoas todas que estiveram aqui. Vou enviar um e-mail com um código que podem inserir e tem um preço muito, mesmo muito simpático. E fica aqui o desafio, porque é um dia inteiro em que estou eu e o Ricardo em sala a fazer formação das 9 às 19. Portanto, é imersão, imersão total, e com muita prática e muito, muito objetivo, para que vocês saiam capacitados daquilo que é, ser um agente da mudança. E acho que, acima de tudo, ser feliz também é ser um agente da mudança. Super agente, agente, o que seja, o importante é estarmos aptos para criar mudança em nós, nos outros, e Ok, estarmos constantemente a construir sem dúvida. um mundo melhor, em que existam menos momentos de falta de empatia, mais compaixão, mais amor, e que estes momentos vão continuar. Daqui a uma semana vamos ter o Helder connosco, que vai fazer 3 sessões sobre comunicação. Ahm, Ok, e vamos ter 3 sessões de 15, ou melhor, vamos ter 3 sessões em que cada uma acontece de 15 em 15 dias, para os membros do Clube da Academia da Felicidade, sobre comunicação. Portanto, vamos fazer aqui, fizemos no Dia Internacional da Felicidade um reentrée nas nossas formações, que temos, e que já tínhamos antigamente todas as segundas-feiras. E por isso,
Fico feliz por estarmos uma vez mais juntos. Todos os que vão ver a gravação, espero que tenham tido um dia muito feliz. Aos que estão aqui, o meu, a minha enorme gratidão. Vocês sabem que nada funciona sem pessoas e sabem o quanto eu valorizo as conexões genuínas e profundas e o quanto todos significam para mim. Por isso, muito Ok, obrigada a todos, um ok. excelente descanso, um bom jantar Muito obrigada. e Ok, amanhã continua a ser o Dia Internacional da Felicidade. obrigada. Muito obrigado por terem vindo. Muito obrigado. Ok. Obrigada a todos. Obrigado, obrigado.